A solução para os problemas humanos não é algo tão difícil assim. Eu diria que é até bem mais fácil do que as pessoas imaginam. Mas elas estão perdidas numa teia de complexidades. Praticamente tudo é tão complexo hoje, é tão intrincado, tão confuso, tão enleado, tão enosado, que as pessoas não conseguem refletir com serenidade, com objetividade. A vida virou hoje uma grande bagunça, virou um baú de bugigangas, onde o ser humano se perde em meio a todas essas velharias. De um lado as velharias, do outro lado as novidades do mundo da moda, que são ainda velharias, apenas camufladas com um novo verniz, com as novas cores da moda. Então, basicamente tudo é muito velho aqui sobre a Terra. Mesmo as novidades, as maiores atrocidades comportamentais do mundo da moda, tudo isso é velharia. Tudo isso é a velha decadência, a velha perversidade, a velha sonolência, indolência espiritual, a velha incapacidade do ser humano lidar com as coisas. Então ele vai se apegando ou às novidades ou às bugigangas envelhecidas. E por isso as pessoas não conseguem pensar de forma simples, nem conseguem olhar para um determinado ponto e um determinado lugar com os próprios olhos. Falta para o ser humano pensar por si mesmo, olhar por si mesmo, refletir por si próprio, viver por si próprio e dizer algo por si próprio. Os seres humanos viraram verdadeiros papagaios. Papagaios de esquerda, papagaios de direita, papagaios de centro, papagaios religiosos, papagaios ateus, papagaios dogmáticos, por um lado papagaios levianos, por outro lado. Então a vida hoje é formada por uma papagaiada de gente, uma papagaiada de pessoas que já não são elas mesmas, de pessoas que não vivem na simplicidade, de pessoas que não conseguem reconhecer os problemas existentes. E se nós não reconhecemos os problemas existentes, como podemos solucioná-los? Como resolver um problema se não o conhecemos, se o desconhecemos completamente? Então, aí é que está a raiz do mal da nossa época. Fala-se demais, temos teorias demais, ciências demais, filosofias demais, religiões demais, espiritualidades bagaceiras demais, partidarismos demais, ideologias demais, modismos demais. Temos tudo em demasia nos dias atuais. E em meio a esta demasia de ideias, de conceitos, de produtos e bugigangas, as pessoas já não conseguem olhar para o lugar certo. As pessoas não conseguem enxergar a raiz do problema. Qual é a raiz do problema da humanidade hoje? É esse excesso. Esse excesso que é produzido pela mente. É a mente que produz esse excesso, é o cabeção que produz esse excesso. O uso unilateral do raciocínio, conforme Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade, é que gera todas essas atrocidades. O que é o uso unilateral do raciocínio? É quando a pessoa está apenas no raciocínio, apenas no cabeção, apenas na mente. Quando a pessoa apenas pensa conforme aqueles conceitos que ela absorve. Conceitos estes que empedram na mente, que intoxicam a mente. E por fim a mente se torna um agente do mal, um agente das trevas. E quando o ser humano vive assim, quando as pessoas vivem assim, ou quando a humanidade vive assim, é impossível enxergar os problemas. Seria tão fácil nós reorganizarmos a vida social de forma mais fácil, simples, direta e objetiva,
Mas isso se torna e se tornou impossível nos dias atuais por causa deste exagero de ideias, pensamentos, propostas. Tudo hoje está em demasia. E por causa do exagero, o ser humano já não consegue refletir sobre aquilo que ele deveria refletir. Para resolver os problemas da humanidade, bastaria nós conversarmos com franqueza sobre esses problemas, de forma sincera. Bastaríamos abrir nossos corações e trocarmos ideias sobre aquilo que nos aflige, aquilo que nos incomoda. Mas a maior parte das pessoas, a maioria esmagadora desta humanidade, não quer conversar e debater sobre aquilo que aflige, sobre aquilo que desespera, aquilo que inquieta, aquilo que incomoda. A maior parte das pessoas fecha os olhos. Por quê? Porque neste fechar de olhos é possível, ou melhor, não que seja possível, mas possível entre aspas, é possível, entre aspas, continuar cultivando, adorando, praticando e usufruindo as bugigangas até então adquiridas, cultuadas, cultivadas, adoradas e idolatradas. Muitas pessoas não querem conversar sinceramente, com o coração aberto, sobre os problemas de suas vidas, porque isso inquieta. Porque quando o espírito desperta, o ser humano ele enxerga momentaneamente o que precisa e o que não precisa em sua vida, o que ele poderia descartar ou o que ele deveria descartar para ser livre. Mas as pessoas já estão tão viciadas nas coisas, nas bugigangas, que quando despertam momentaneamente e o espírito mostra o que precisa ser descartado, a maior parte das pessoas já automaticamente volta para o sono porque não quer abrir mão dos vícios, das pendências, dos apegos, das prisões existenciais, de toda essa sensualidade depravada, da fraqueza, de toda essa inconstância existencial. Os seres humanos fracassados em sua vida espiritual passaram a adotar muletas, soníferos, passatempos, e se conformaram com essas ilusões, e se acostumaram com essas ilusões, e se apegaram a essas ilusões. Hoje, para o ser humano moderno, é muito mais cômodo ele fechar os olhos, se enganar a si mesmo, continuar na sua vida sonífera, do que uma vez acordar, abrir os olhos e debater sinceramente os problemas da sua vida, as causas dos problemas, a raiz dos problemas. Se as pessoas começassem a conversar consigo mesmas, primeiramente lá no íntimo, intuitivamente, e depois com os seus semelhantes, sobre os problemas que as aflige, as incomoda, as perturba, automaticamente surgiria uma nova vibração, surgiria uma troca entre as pessoas, surgiria a sensação, não apenas a sensação, mas a constatação de um movimento, de algo que traz vida, que traz energia e radiações e que confere um sentido para a vida. Se as pessoas quisessem ao menos, se elas quisessem ao menos debater os problemas de suas vidas, muitas coisas poderiam ser conquistadas. Caminhos gigantescos seriam abertos, porque pelo fato de debater sinceramente sobre os problemas de suas vidas, as pessoas passariam a enxergar melhor, começariam a se desprender das bugigangas. Surgiria dentro delas um novo ânimo, um novo alento para a vida, e não mais este desalento que hoje arrasta para baixo e sufoca. Mas são poucas as pessoas que são sinceras consigo mesmas e que se propõem a este debate primeiramente consigo mesmas e depois para com seus semelhantes. Se a humanidade começasse a debater sinceramente esses problemas,
As pessoas olhariam umas para as outras. As pessoas reconheceriam seus problemas e os problemas dos semelhantes. As pessoas trocariam irradiações e energias e a vida se tornaria viva, movimentada, fluida. E isso geraria um efeito dominó. Isso geraria um despertar. A humanidade despertaria se as pessoas quisessem debater sobre os seus problemas, os reais problemas. Mas não querem, as pessoas não querem debater porque isso inquieta, isso incomoda, isso faz o indivíduo constatar que ele está preso a uma série de coisas, que ele é um viciado, que ele é um fraco, que ele é um indolente, que ele é um impotente, que ele é um preguiçoso espiritual. E dói ter que reconhecer isso. Dói olhar no espelho e dizer para si mesmo: eu sou um preguiçoso espiritual, eu não quero reconhecer a raiz dos meus problemas. Raiz esta que sou eu próprio por causa da minha preguiça, da minha indolência, por causa desta mente vaidosa. Mente esta a qual eu me submeti por preguiça, sufoquei o meu espírito, a minha intuição, a minha vida interior, a minha inteligência emocional. Coloquei isso tudo de lado e me submeti às ilusões, às mentiras, os conceitos, as vaidades da mente, do cabeção, do raciocínio preso à terra. Não que o raciocínio seja um problema, mas o uso unilateral do raciocínio, conforme Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade, conforme eu já citei no começo deste vídeo. Então a mente não é um problema. O intelecto, a razão, queira você dar o nome que quiser a este instrumento, mas o problema é quando se vive apenas sob as falsas orientações da mente. E daí já não se debate mais os problemas profundos, porque a mente não quer debater isso. Quem quer debater os problemas profundos é a intuição. As reflexões mais profundas, as sacadas profundas, o reconhecimento dos problemas vem lá do fundo do espírito. O espírito quer trazer para o ser humano, para a humanidade, o reconhecimento da raiz dos problemas. O espírito quer trazer tudo isso à tona. O espírito quer revelar tudo isso. Mas a mente, presa aos condicionamentos, os vícios, os apegos, as vaidades, silencia isso. Faz de conta como se não fosse nada. E daí as pessoas evitam debater sobre isso. O helicóptero aí passando, a barulheira agora vai atrapalhar aqui, mas tudo bem. Então, você pode observar num ambiente, seja no ambiente de trabalho, ou no ambiente familiar, onde várias pessoas estão reunidas, quando se toca em determinados assuntos, as pessoas saem, as pessoas fazem de conta que não ouvem. Ninguém quer debater profundamente. As pessoas fogem dos debates profundos, das ideias profundas, dos pensamentos profundos, das intuições, porque isso incomoda. Mas é por aí, é debatendo isso que vem lá do fundo do espírito, que se pode chegar a um lugar melhor, a uma posição melhor, a uma situação melhor. Resolver os problemas da humanidade seria muito fácil se as pessoas quisessem debater os problemas verdadeiramente, mas não querem. As pessoas fecham os olhos e terceirizam a solução dos problemas para um político, para um sacerdote, para um Elon Musk da vida, para um criador de tecnologias, para um cientista, um filósofo ou um charlatão. Por outro lado, existem aqueles que seguem os cientistas materialistas, os outros seguem os falsos guias, os falsos profetas da nossa época. Os verdadeiros charlatões que estão aí enganando as pessoas e tirando vantagens da ignorância alheia. Então, não vai ser possível para essa humanidade acordar e despertar sem uma tomada de consciência interior, um debate sincero consigo mesmo e no ambiente social, se as pessoas quiserem despertar coletivamente. Um debate sincero e verdadeiro hoje. As pessoas esquivam-se disso. As pessoas viram as costas, as pessoas não querem debater
profundamente porque incomoda, né? Mas para resolver um problema é preciso primeiro deparar-se e lidar com aquilo que incomoda. Não resolvemos um problema se não lidamos com aquilo que incomoda. É como um espinho na carne. Para retirar o espinho da carne é preciso mexer no espinho e puxá-lo para fora. Vai doer, mas somente isso trará a solução. E assim é com nossos dilemas, os nossos problemas individuais, sociais e coletivos. É preciso debater sobre isso, sinceramente, indo à raiz do problema. Mas as pessoas não querem, porque algum mito de esquerda, algum mito de direita, algum mito do centro, algum mito sacerdotal, algum mito do mundo da moda, vai fazer isso pelos indivíduos, sendo que não fará, porque cada um precisa fazer isso dentro de si, num debate sincero consigo mesmo e numa conversação honesta e verdadeira sobre os problemas na sua raiz e na sua essência. Se a humanidade um dia vai querer fazer isso ou não, não sei, me parece que não, mas daí é problema de cada um e cada um pagará por si próprio pelo que faz ou deixa de fazer. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!